Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Use o app Banrisul Digital e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. E claro, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Claro. Deixe o sol entrar. Muito boa noite para você aqui ligado na RDC TV, começando o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020, nos canais 24 e 524 da NET, também no RDC TV Digital, no site da RDC TV, rdctv.com.br. Você também pode acompanhar a nossa programação no Facebook RDC TV Digital, no YouTube, RDC TV Digital e também no nosso Twitter. Não tem como você deixar de acompanhar toda a programação da RDC TV, um canal gaúcho feito para os gaúchos, com uma programação muito bacana de esporte, de entretenimento, de política. Acompanhe toda a programação da RDC TV. Nesta quinta-feira, para abordar a partida do Internacional, o Inter acabou empatando com o Palmeiras em 1-1. Vamos falar bastante de polêmica, de arbitragem, do jogo, da apresentação, da escolha do técnico Eduardo Cudê. Também falaremos referente à nova contratação do Internacional, Leandro Fernandes, atacante de 29 anos, vindo do Independiente de Avejaneda, e vem para reforçar um setor onde o Internacional vem sofrendo bastante, que é o ataque. O Internacional aí que tem tido problemas neste setor, então a gente vai falar bastante disso. E para tratar deste assunto e de muitos outros, estamos recebendo hoje aqui no Virando o Jogo Paulo Nunes, colega jornalista aí, colega que trabalhou comigo por muito tempo na Rádio Grenal e um amigo aí de longa data, meu ponta tudo de bem? Lança na pelada. Tudo bem, Paulinho? Como é que tá, Thiago? Tudo bem? Pô, convite sempre um prazer vir participar com um amigo. Pois é, pelo menos dessa vez de noite, né? Porque geralmente lá na Grenal, quando a gente trabalhava junto, era de manhã cedo, né? Começavam o quê? 6 da manhã e íamos até o meio-dia. Hoje já de noite, horário mais tranquilo. Hoje um pouquinho mais tranquilo aí o bate-papo aqui com o Paulo Nunes, que vai conversar comigo aqui dentro do Virando o Jogo desta quinta-feira. Nós também vamos receber um convidado muito especial, o melhor técnico do Campeonato Gaúcho de 2020, o treinador Rafael Lacerda do Caxias. Daqui a poucos instantes vai estar conversando aqui conosco dentro do Virando o Jogo desta quinta-feira. Mas antes de a gente começar aqui o programa, me permita aqui, Vitor, me ajuda aqui, ó, para a gente mostrar a revista Gol. Até a arte vai aparecer depois ali no telão para vocês acompanharem, mas a revista Gol aí, a revista que fala do tricampeonato gaúcho do Grêmio, a revista Gol, a revista de todos os esportes, falando aí, é tricolor, né, a conquista do Grêmio, conquista aí que foi bastante debatida, é a quarta vez na história que o Grêmio conquista o tricampeonato, e além aí da própria conquista do Grêmio, a revista Gol, nesta edição 251, também fala da história do Grêmio Esportivo Bagé. 100 anos do Grêmio Esportivo Bagé, uma matéria muito bacana feita aí pelo colega jornalista José Veline Neto. Também trabalha sobre o futebol 7, tá ganhando força, campeonato que será transmitido aqui também na RDC TV. Você vai acompanhar tudo ali com a equipe do Guilherme Paz. Vitão, me ajuda aqui também, ó, para captar aqui o pôster aqui da nossa revista Gol, a revista de todos os esportes, o Grêmio tricampeão gaúcho 2018, 2019, 2020, aí a escalação do Grêmio, os suplentes, os titulares. Acabou sendo derrotado, até pelo nosso convidado, daqui a pouco já vamos conversar com ele, com o Rafael Lacerda, e o Grêmio conquistou o campeonato estadual de 2020, né? Então, depois de, acho que 30 anos, o Grêmio voltou a ser tri, né? Se eu não estou enganado, acho que fazia 30 anos que o Grêmio não conseguiu o tricampeonato ou algo assim, mas foi uma marca bem expressiva esse tricampeonato do Grêmio, por isso também tão comemorado efusivamente e destacado pelo próprio clube, né, em campanhas, a volta do Grêmio conseguindo ser tricampeão estadual, né? É o trabalho do técnico Renato Portaluppi, né, que já
São 7 títulos conquistados, 3 campeonatos estaduais, mais uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores da América, uma Recopa Sul-Americana e também a conquista aí da Recopa Gaúcha. E nesse mês completa 5 anos o Renato no Grêmio, né? 5 anos. O Renato até estava acompanhando, ontem acabou sendo demitido o técnico Roger Machado do Bahia após a derrota para o Flamengo por 5-3. E o Renato é o único treinador da Série A do Campeonato Brasileiro que está há mais de um ano no cargo. Sim. É o único, porque o Rogério Ceni, o pessoal pensa, né, mentaliza que o Rogério Ceni está há mais de um ano no cargo, o Rogério Ceni ele sai para ir para o Cruzeiro e depois volta para o Fortaleza, então não contabiliza um ano. Então o Renato é o único, é o treinador mais longevo aí pelo trabalho que vem realizando e é o único que está há mais de um ano no seu cargo, né? E com méritos, né? Claro que também tem situações a se ponderar do Renato e se apontar, como por exemplo, né, a gente está falando agora, o Grêmio está jogando e talvez a escalação de hoje do Grêmio não foi a melhor escolha, né? O Grêmio até está perdendo o jogo para o Sport, né? Mas de um modo geral, assim, a gente falar do trabalho, a gente tem que avaliar o todo, desde daquele setembro de 2016 até o setembro de 2020, nós estamos agora. E vejo que, de um modo geral, o Grêmio e o Renato vem fazendo um bom trabalho no Grêmio. Como eu falei, se ponderar algumas coisas, alguns detalhes, acho que daqui a pouco poderiam ser revistos, mas incontestável, né? Título atrás de título. Pelo menos todo ano ele vem conseguindo taça. Mas falando em taça, né, quem acabou conquistando o título, né, de melhor treinador do Campeonato Gaúcho de 2020 é o técnico do Caxias, ex-zagueiro, estava naquela conquista do Caxias sobre o Grêmio no início dos anos 2000, né, o treinador Rafael Lacerda, já está conosco aqui, vamos botar o Rafael Lacerda no telão. Boa noite, professor Rafael Lacerda, seja bem-vindo ao Virando o Jogo. Boa noite, prazer falar com vocês. Professor Rafael Lacerda, eu gostaria de conversar com o senhor um pouco como é que iniciou o seu trabalho na equipe do Caxias, porque você começa ali na Copa da Federação Gaúcha de Futebol, tendo que já pegar um time com bastante juvenis, bastante garotos, chega até a semifinal e agora realiza esse trabalho de final de Campeonato Gaúcho, enfrentando o Grêmio em 4 oportunidades e vencendo 3 vezes. Como é que se construiu esse trabalho aí na equipe da Serra Gaúcha? Verdade, a gente iniciou o trabalho lá na Copa Silverard, uma equipe bem jovem, a gente aproveitou muitos meninos aqui da categoria de base do Caxias, que na verdade é o Sub-17, e com alguns remanescentes que tinham da Série D do ano passado, alguns jogadores experientes. E grupo bem reduzido, a gente conseguiu chegar até as semifinais, onde fomos eliminados para o Pelotas, que acabou sendo campeão. E aí a direção optou pela minha permanência para o Campeonato Gaúcho, uma aposta da direção que muitos achavam que não daria certo, pela falta de experiência, por ser o meu primeiro trabalho como profissional, tinha parado de jogar profissionalmente como jogador fazia um ano, e aí começou o trabalho de montagem do elenco do Caxias, junto com a direção, com todos os membros da diretoria e principalmente o gerente de futebol, Ademir Bertoglio, conseguimos montar um grupo forte para fazer esse grande gauchão que fizemos. Até sobre o Campeonato Gaúcho e especialmente o que chamou a atenção, além da campanha do Caxias, da maneira de jogar do Caxias, uma equipe que gosta de trabalhar com a bola, isso chamou bastante atenção, professor Rafael Lacerda. Que segredo você utilizou para ganhar em 3 oportunidades do Grêmio? Se fosse playoff, por exemplo, o Caxias estava com a taça. Se fosse playoff seria uma outra... O resultado teria sido diferente, mas infelizmente... Futebol é diferente do basquete e mesmo a gente tendo vencido 3 jogos, a gente acabou perdendo o título, que nos deixou bastante chateado, apesar do reconhecimento que a gente teve até nível nacional, porque a campanha foi muito boa, com outras equipes grandes, uma outra equipe de grande tradição, como é o Inter, equipes de Série B, Série C, e o Caxias, que está na Série D, surpreendeu a todos. Acho que o segredo também foi a montagem do elenco. Conseguimos montar um elenco bem experiente, um elenco que a gente escolheu os atletas a dedo. Tivemos muito cuidado na montagem. Os jogadores compraram a nossa ideia, que o Caxias é um clube muito estruturado que precisava ter resultados expressivos. E as coisas aconteceram. Fizemos um grande campeonato e, apesar de não vir o título, acredito que a última atuação dentro da arena foi para coroar o nosso grande trabalho, não só da comissão técnica, dos jogadores, mas de toda a diretoria, porque jogamos de igual para igual contra um gigante do futebol brasileiro.
e de certa forma nos deixa feliz. O Grêmio fazia 15 ou 16 jogos que não perdia, e o último time que tinha perdido tinha sido para o Caxias, e agora quem venceu de novo foi de novo o Caxias, sendo que nesse período de 15 jogos o Grêmio enfrentou diversos clubes aí da Série A do Brasileiro e até mesmo da Libertadores. E o próprio Caxias, né, junto com o Cruzeiro de Porto Alegre, o Criciúma e o Palmeiras, são equipes que têm mais vitórias na Arena enfrentando o Grêmio, né? O Caxias tem 5 jogos, se não estou equivocado, tem 3 vitórias contra o Grêmio na Arena, então o Caxias está bem acostumado a conquistar bons resultados na Arena do Grêmio. Mas, professor Rafael Lacerda, está recebendo aqui nos estúdios do Virando Jogo o colega também Paulo Nunes, que vai te fazer um questionamento. Tudo bem, professor Lacerda? Boa noite e primeiro, acho que, acima de tudo, parabenizar, né, pelo trabalho, pela, de certa forma, acho que uma conquista. Claro que todos aí em Caxias, você também gostaria de ser o campeão, infelizmente não conseguiu, mas só para ter uma ideia do tamanho do feito do Caxias, e eu sempre levo em consideração, acho que estrutura e toda a diferença que a gente tem em relação aos times do interior para os times da capital, ainda mais no ano atípico como esse, né, professor? O Inter e o Caxias jogaram 4 partidas contra o Grêmio no ano, e o seu time ganhou 3, e o maior rival do Grêmio aqui em Porto Alegre não conseguiu ganhar nenhuma. Acho que é um feito também a se relevar no lado do Caxias. Mas já também encaminhando a primeira pergunta, foi que tive a oportunidade de fazer um jogo seu aí no Centenário, Inter e Caxias, empate por 1-1 na abertura, acho que foi a abertura do retorno do Campeonato Gaúcho. E a gente vem observando vinha já observando há um tempo seu trabalho no Caxias, os jogos, e na Arena, assistindo o jogo do final de semana, mais uma vez me chamou a atenção que você ia mexendo no time, mesmo por vezes não precisando ou não necessitando de realizar substituições, e o Caxias ia mudando a sua postura dentro de campo, né? E você, há um ano aí no cargo de treinador, como é que é essa vivência com o grupo e todas essas ideias trabalhadas para que possam ser impostas e serem bem executadas, que a gente viu pelo Caxias executando? A gente tem um período curto como treinador, vamos dizer assim. Eu estou um ano efetivado aqui no Caxias. Antes eu tive 7 meses como auxiliar, mas a gente tem uma bagagem como atleta. Trabalhei com muitos treinadores que fazem grandes trabalhos aí no futebol brasileiro, tem alguns que estão até na Série A do Brasileiro. Então a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, eu sempre fui um atleta que cuidei muitos trabalhos dos treinadores que eu tive. E a gente treina tudo isso, não acontece por acaso. Por exemplo, no jogo do 1-1, se tu vai recordar, Paulo Nunes, a gente terminou o jogo com 5 atacantes. Sim. É uma coisa que foi muito comemorada aqui pelo pessoal de Caxias, até pela imprensa, porque não é normal um clube do interior terminar com 5 atacantes contra um gigante como é o Inter. Claro que a gente vinha de uma conquista de primeiro turno e a confiança está lá em cima, mas são situações que a gente treina, a gente não faz por acaso. A nossa estratégia, por exemplo, na final não foi por acaso, a gente iniciou com um volante na lateral, deu mais liberdade para o Ivan, mas foi para que a nossa estratégia era tentar dar uma segurada no ímpeto do Grêmio no primeiro tempo, porque a gente entendia que o nosso time, por estar 30 dias sem amistosos, sem jogos, só treinando, muitas vezes a gente teve apenas 18 atletas para treinar, devido a lesões, devido a casos do Covid. Tivemos que adaptar alguns treinos, porque não tinha para completar um coletivo. Então a gente montou essa estratégia de amarrar o Grêmio no primeiro tempo e entender que em 45 minutos nós tínhamos que decidir o jogo, e a estratégia quase deu certo. Não deu porque a gente não foi campeão, mas deu certo porque a gente venceu o jogo. Então, todas as situações que a gente faz, tanto lá no jogo do Inter, que a gente terminou com 5 atacantes, ou agora contra o Grêmio, que a gente iniciou com um volante na lateral e um lateral como um atacante, digamos assim, são todas situações que a gente treina muito, que eu nunca vou executar uma coisa no jogo que o atleta não está preparado para fazer. Vou só uma segunda até, só para não perder esse ponto. Você falou, né, do tempo das finais, né, em relação à semifinal e a pausa lá da primeira fase do segundo turno. A gente sabe que o Si não joga e, enfim, né, o Grêmio tem seus méritos também pela conquista do título do estadual, nós falávamos aqui do tricampeonato, mas daqui a pouco poderia ter sido um facilitador para o Caxias se as finais tivessem acontecido logo depois da decisão do Grêmio contra o Inter aqui no segundo turno, não tivesse esse espaço tão grande. Isso acabou sendo
prejudicial, de certa forma, ao Caxias? É difícil responder, eu não costumo me apegar a desculpas. A gente viu muita coisa, a gente está vendo muitas coisas. Reclamaram de campo, reclamaram de iluminação, reclamaram de poder escrever times novos, jogadores novos. Teve gente que reclamou, que zerou os cartões. O Caxias podia ser o time que mais fosse reclamar. Ficou 30 dias, mas se eu vir aqui começar a falar que foi ruim ficar 30 dias sem jogar, foi, com certeza foi. Mas eu não tiro o mérito do Grêmio, o Grêmio mereceu o título. Se for fazer uma soma dos 2 jogos, o Grêmio jogou mais aqui em Caxias. Talvez em Porto Alegre o Caxias jogou mais, com certeza. Mas o Grêmio foi mais eficiente. Claro que se as finais tivessem sido mais rápido, logo depois ali da decisão contra o Inter, talvez poderia ser um pouco diferente, mas nada que apague o título do Grêmio. Bom, professor, na pergunta anterior do Paulo Nunes, você falou, né, dos treinadores aí que lhe auxiliaram para formar o técnico que hoje você é nessa curta passagem. A pergunta que eu faço é o seguinte: quando você era já jogador de futebol, você já tinha a projeção de ser treinador ou foi algo que foi acontecendo, foi virando, daí quando você começou aí no final da sua carreira você pensou, leva o jeito, quem sabe eu posso virar treinador? Como é que você se tornou técnico de futebol, professor Lacerda? Bom, durante a minha carreira como jogador, eu sempre tive o sonho de ser treinador. Então, vamos dizer que a maioria dos treinadores que eu trabalhei sempre falaram para mim que eu levava jeito. Acho que o primeiro cara que falou isso foi o Lisca. Em 2010, nós estávamos no Luverdense. Eu sempre gostei de conversar muito sobre táticas, sobre situações de jogo. Sempre fui um jogador que me dei bem com os treinadores, gostava de trocar ideias. Até por grandes clubes que eu passei, na maioria dos clubes eu exerci o papel de capitão. Depois tive uma passagem no Goiás com o Anderson Moreira, e o Anderson me falava muito que eu tinha muito perfil para seguir como treinador. E eu tinha muito esse sonho. Eu acho uma coisa incrível, porque as tuas ideias, tu coloca as coisas que tu quer fazer. Lógico que tem toda a comissão técnica que ajuda, auxiliar, preparador físico, analista, mas para mim é uma coisa que eu tinha um sonho. Não esperava que ia ser tão rápido assim. 1 ano depois, 2 anos praticamente depois que eu parei de jogar, virei auxiliar apenas 7 meses e agora estou nesse cargo de treinador e estou muito feliz. E nessa carreira de treinador, professor, o que é mais difícil? É o gerenciamento do grupo de jogadores? É a questão de você conseguir passar o que você entende de futebol para os atletas? Qual é a maior dificuldade? O que você sente mais dificuldade ali no momento de armar um time competitivo, como foi o Caxias dentro desse Campeonato Gaúcho? Não é uma coisa que eu sinto dificuldade. Até porque é uma coisa que quando eu jogava, eu me destacava bastante, que é a gestão de pessoas. Como eu falei na resposta anterior, eu fui capitão por várias equipes que passei. Então é o ponto que eu dou ênfase. Lógico que a parte tática é fundamental, o treinamento, o dia a dia, a análise do adversário, que tu precisa analisar muito o adversário que tu vai enfrentar, mas tu tem que gerenciar as pessoas e não. Quando a gente fala gestão, não é só dos atletas. Um clube é muito grande, envolve os atletas, envolve comissão técnica, envolve apoio, envolve departamento de futebol, RH do clube, funcionários. Porque o treinador, ele de certa forma, ele precisa ser um pouco centralizador, ainda mais em clubes menores, né? Não os gigantes do futebol brasileiro, que a gente sabe que nos gigantes tem uma estrutura um pouco melhor. Aqui no Caxias a gente tem uma condição muito boa, mas a gente precisa cuidar dessa parte, porque administrar pessoas é uma coisa desafiadora. Professor Lacerda, agora pela frente tem a Série D, né, do Campeonato Brasileiro e pelo que a gente conhece do Caxias, estrutura, a gente sabe que o lugar do Caxias definitivamente não é a Série D do Campeonato Brasileiro, tem estrutura para muito mais e já mostrou inúmeras vezes, e aí em Caxias do Sul os 2 times, né? Tanto também o Juventude que agora tá na Série B. Imagino que o grande objetivo do ano é conseguir esse acesso, que se não me engano ano passado ficou por um jogo, né? Caxias bateu na trave no acesso da Série D para C.
vai conseguir manter a base desse time do Campeonato Gaúcho para a disputa da Série D ou pode acabar perdendo alguns atletas? A gente sabe também que tem essa dificuldade em alguns momentos. É verdade, é o grande desafio do Caxias. Na verdade, o acesso é o principal ponto do ano. Claro que o Gauchão se tornou porque a gente conquistou e chegou na final e a gente queria conquistar o título. Mas, na verdade, não é um ano, são 2 anos que o Caxias bate na trave. 18 e 19, o Caxias fez grandes campanhas, chegou até o mata-mata, o último mata-mata do acesso e não conquistou o tão sonhado acesso para a Série C. E esse ano não é diferente, estamos muito focados nessa Série D, retomamos hoje os treinamentos com o grupo e a ideia é permanecer com todo mundo. Os jogadores têm contrato, mas a gente sabe e a gente tem essa ideia de que a gente chamou muita atenção, clubes maiores têm mais poder aquisitivo, Série A de brasileiro, Série C, então tem que com 100% de certeza que um ou outro atleta a gente vai perder, já estamos na iminência de perder um atleta, e que é normal, mas a gente entende que o clube precisa, é difícil competir com os times da Série A, quase que inviável, mas o Caxias vai vir forte porque a base vai se manter, a espinha dorsal do time vai se manter e a gente está trazendo jogadores para o elenco e se precisar trazer mais para reforçar, a gente vai trazer porque o acesso é o grande objetivo do ano. Até quanto a isso, o professor Rafael Lacerda, um dos jogadores que acabou chamando muito atenção dentro desse campeonato gaúcho foi o lateral direito Ivan, né? Pela qualidade na bola parada, pela força no apoio. É um jogador que você conta bastante nessa Série D do Campeonato Brasileiro? Conto muito, até brinquei com ele hoje, dizendo que eu não quero nem quero conversar muito com ele até a estreia. Eu conheço o Ivan há muito tempo. Eu joguei com o Ivan na Portuguesa, na Série A, em 2013. Acho que foi o último ano da Portuguesa na Série A. E o Ivan é um grande atleta, profissional de alto nível. Já teve propostas durante o Gauchão para sair para um clube da Série B. Aí tem que valorizar o atleta, que a proposta era financeiramente bem melhor que no Caxias e ele comprou a ideia do clube, gosta porque também o Caxias é um clube muito correto. Ele renovou o contrato até o final de 2021, mas eu tenho um pouco de medo porque é um grande jogador, pode estar jogando em qualquer clube da Série A. Batida na bola dele é extraordinária, a bola parada dele é muito boa. O Ivan acho que fez 2 gols e deve ter em torno de umas 7 assistências no campeonato, então a gente sabe que lateral é uma posição difícil de achar, mas eu quero muito a felicidade dele, mas depois do acesso para a Série D, para a Série C. Claro que, imagino que falar individualmente de todo mundo aí do Caxias, a gente teria que ter mais outro programa, né, só pelo grande rendimento que teve o time, né, mas o Juliano também, o camisa 5, né, que acho que foi da base do Inter aqui também, né, um jogador que fez um grande campeonato. E o seu camisa 10, né, o Diogo Oliveira, jogaria fácil em muitos clubes aí no futebol brasileiro e com a técnica muito grande, assim. Olha, foi muito legal de ver esse time do Caxias no Campeonato Gaúcho. Professor, de minha parte, até só para fechar ali sobre a questão da Série D, agora mudou um pouquinho o regulamento, né, da competição, né? O que você acha desse novo regulamento? E claro que esse ano também num formato atípico, que é a situação da pandemia e até o mando de campo em alguns momentos a gente vê que fica meio difícil, né? Porque não vai ter o apoio do torcedor no estádio, a gente sabe que é importante, principalmente aí no Centenário. Sobre a pandemia a gente costuma nem levantar muitas questões porque é o novo normal, não só do futebol, e tem vários segmentos aí que nem conseguiram retornar ainda e o futebol conseguiu, então não cabe a nós do futebol ficar reclamando, a gente tem que apenas fazer o nosso trabalho com todos os cuidados e só agradecer por podermos estar realizando o que a gente mais gosta. E o regulamento de ser uma chave com mais times, eu considero melhor, até porque antes era 4 equipes e uma partida que tu faz abaixo, a gente sabe que no futebol é normal, pode colocar tudo a perder. Então, ficou melhor dessa maneira. Lógico, os mata-matas continuam, os 3 mata-matas para subir, a dificuldade ela é grande, mas a gente está trabalhando firme porque a gente quer esse objetivo do acesso.
Professor Rafael Lacerda, quero agradecer a sua participação aqui no Virando o Jogo. Obrigado aí, sucesso na Série D do Campeonato Brasileiro. E mande um grande abraço para Marcelo Pitol, uma grande figura aí do Caxias, grande cara, gente muito boa. E obrigado pela sua participação aqui. Agradeço o convite, será dado. O Marcelo é um cara fenomenal, ídolo da torcida aqui, nos ajuda muito. E para mim é sempre um prazer falar com vocês. Então, o Caxias e o Lacerda está sempre à disposição para quando precisar. Grande abraço. Valeu, um abraço. Professor Rafael Lacerda, técnico da equipe do Caxias, vice-campeã gaúcha desta temporada, melhor técnico do Campeonato Gaúcho, conversando aqui conosco no Virando o Jogo. Agora, preste atenção nesse recado que eu vou dar para você agora. O recado da Claro. Navegue no 4.5G da Claro. Até 10 vezes mais rápido. Aproveite o Claro Pós com 20 GB de internet. São 8 GB para você navegar como quiser, 8 GB para curtir filmes e séries e ainda você tem 4 GB de bônus na portabilidade. É muita internet. Tudo isso por apenas, eu vou repetir, R$ 119,90 por mês. R$ 119,90 por mês e 99 por mês com 20 GB de internet na promoção do Claro Pós. Contrate sem sair de casa. Acesse claro.com.br/pós ou ligue para o telefone 0800 720 1234 0800 720 1234 e confira. Deixe o sol entrar. Claro. Mensagem da Claro e da FEComércio. Daqui a pouco a gente volta com o Virando o Jogo. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. O comércio quer trabalhar. Acesse fecomércio-rs.org.br. Enquanto a gente conversava com o professor Rafael Lacerda, o jogo na Arena ficou movimentado, né? O Grêmio estava perdendo no primeiro tempo por 1-0, o gol do Patrick, logo nos instantes iniciais de partida. O Sport abriu 2-0 na cobrança de pênalti do zagueiro Iago Maidana e o Grêmio acabou de descontar com o PP. Então, 2 para a equipe do Sport, 1 para o Grêmio na Arena. O Grêmio começou com algumas modificações no seu time, iniciou com o Thiago Neves, PP e GPR no banco de reservas. Os dois estão agora, neste momento, na partida, mas o Grêmio vai sendo derrotado em casa para a equipe do Sport. Depois, toda a repercussão da partida você acompanha ainda um pouco no Virando o Jogo e, na sequência, no Dois Toques com o Cadu Oliveira. GPR fez o pênalti. O GPR que entrou na partida. Mas ele entrou bem. Ele entrou bem? Eu estava acompanhando ele no primeiro tempo, ele deu uma nova dinâmica. Entrou no lugar do Lucas Silva. Ele deveria já ser o titular, né? Pois é, né? Pois é. Mas falando em campeonato brasileiro e falando em jogar bem ou não, o Internacional ontem entrou em campo contra a equipe do Palmeiras, empatou em 1-1. Vamos ver os lances da partida aí no empate do Internacional contra a equipe do Palmeiras? Paulo Nunes, uma equipe bastante modificada do Internacional, né? Verdade. Não, me surpreendeu muito. A equipe modificada do Inter tinha muito desfalques, né? Sim. Então, o torcedor colorado acho que passou a quarta-feira pensando assim, olha, um empatezinho em São Paulo tá de bom tamanho, né? E o Inter controlou o jogo, o Inter dominou todas as ações do jogo durante todo o momento. Sim. Talvez o que deixou como frustração no torcedor do Inter foi o fato de fazer o 1-0 a 45 do segundo tempo e aos 48 tomar um empate. Mas se dá para dar uma alegria pro torcedor do Inter, tá 2-0 pro Atlético Mineiro contra o São Paulo. O VAR anulou um gol do São Paulo, que seria o gol do Luciano, e saiu do Grêmio e se desencantou. E a gente acabou de ver esse lance, que tem até separa depois, um lance que causou polêmica, né, na cobrança de falta do Bosquilha.
O Everton aí dando um passo para trás, para alguns a bola entrou, para outros a bola não entrou, e o lance do pênalti, né? Cruzamento do Moisés, Lua bateu a mão na bola, e o Thiago Galhardo batendo no canto alto dele, né? do Everton. Mais uma, né? Terceira boa temporada do Thiago Galhardo. Segue no o artilheiro, né? Segue o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E logo na sequência o Palmeiras empata, né? Na jogada ali o Rony acaba caindo, a bola sobe para o Gustavo Gomes, que cruza para o Luiz Adriano empatar a partida. E também foi alvo de polêmica esse gol, mas não a marcação do gol, mas sim a comemoração do Luiz Adriano. Alguns torcedores do Internacional ficaram injuriados. A né? família do Luiz Adriano toda era colorada, né? O pai dele vai sempre no Beira-Rio. Ontem o irmão dele tuitou, né? Também deu uma cornetinha no Palmeiras, enfim. Mas vamos ser sinceros, né? Ele recebe do Palmeiras, né? Foi contratado pelo Palmeiras. Ele fez a parte dele, Não, né? Fez gol. Se o jogador, o time perdendo em casa, marca um gol aos 49 da segunda etapa, não vibra, tu nunca mais contrata um jogador esse. Claro. O jogador tem que ter brilho, o jogador tem que ter vontade, né? Além da pressão que o Palmeiras está sofrendo lá em São Paulo. Hoje a torcida foi pichar, né? A sede do clube, enfim. Mas eu vou te dizer, Paulo, eu achei um 0-0 com gols essa partida. Porque foi um jogo muito fraco. Ótima frase, acho que a melhor definição. O jogo melhorou nos últimos 5 minutos. Teve emoção ali na reta final, mas o Inter, até por decisão do seu técnico, né? Alguns jogadores não tinham condição, o Eduardo Cudê, outros atletas aí foram preservados na partida. E o Palmeiras vem jogando muito pouco, né? Um futebol paupérrimo da equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo, né? Deixando bastante a desejar. Eu fiquei surpreso para surpreso para positivo com a atuação do Inter de controlar o Palmeiras na casa do Palmeiras, de ditar o ritmo do jogo, apesar de não ter criado chances, né, de gol, mas o Inter não sofreu contra o Palmeiras. Como nós falamos, a gente pega um Inter cheio de desfalques, vai jogar em São Paulo contra o Palmeiras, que vinha completo, e um elenco que tem o Palmeiras. O Inter não sofreu. Ponto positivo para o Inter. E outra coisa, ponto negativo para o Palmeiras, né? O elenco que tem o Palmeiras jogar esse futebol que está jogando. Eu assisti Palmeiras e Bahia, foi no sábado, né? Palmeiras e Bahia assisti, e o Palmeiras estava ganhando também do Bahia, mas ganhando naquelas também, né? Ganhando mais por sorte do que por própria competência. E aí o Everton acabou falhando e o Bahia empatou o jogo. O futebol do Palmeiras está muito abaixo. Eu vou dizer que o Inter ganhou um ponto em São Paulo, por todas as circunstâncias, mas o gostinho do torcedor do Inter ainda que deixou 2 também, né? Por fazer 1-0 a 45 minutos e não conseguir segurar. Começou a partida às 9h30 da noite, você chegasse para o torcedor do Inter e falasse assim, ó, tu assina agora 1-1 com o Palmeiras no Allianz Parque com essa escalação. Perfeito. Torcedor aqui, ó, assina a hora, onde é que tá o contrato? Me dá o contrato que eu assino. Só que daí a circunstância da partida acaba dando esse gosto amargo no empate. Eu até resumi da seguinte maneira, o Inter ganhou um ponto e tirou 2 do Palmeiras. E eu acho que é isso que é o fundamental. O Palmeiras vai precisar desses 3 pontos, especialmente na disputa na parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né? E esse empate com o Internacional tira 2 pontos do Palmeiras, que já tinha perdido 2 pontos contra o Goiás, né? Nas primeiras rodadas do Campeonato Nacional. E deixou 2 com o Bahia porque estava ganhando e no último lance seu goleiro falhou, né? Mas ainda sobre o jogo do Internacional, tem o lance, vamos dizer assim, teve 2 lances polêmicos na partida. O lance do pênalti, que para alguns não há penalidade máxima, porque o jogador tenta participar do jogo com a bola, né, e ela acaba batendo no seu braço e o juiz acaba assinalando o pênalti. Na minha visão foi pênalti, respeito opiniões contrárias. Mas teve um outro lance que causou bastante discussão, que é a cobrança de falta do Gabriel Bosquilha e o Everton quase entrando para dentro da goleira. A gente tem esse lance no telão? Vamos colocar esse lance aí do Everton aí, ó. A única finalização do a imagem jogo congelada. Fora os gols, né? Eu vou te ser bem sincero, Paulo. Esse ângulo não me... A gente tem que ver aqui, e até para o pessoal compreender, volta para mim e deixa aqui no telão a imagem, até para o pessoal compreender aqui e eu tentar explicar e elucidar para você que está nos acompanhando. A câmera, essa câmera aqui, a câmera não tá nem a do gol, né? A câmera tá encurvada e tá mais ou menos aqui nessa altura na metade da grande área. Então não é uma câmera que dê a conclusão de a bola ter entrado ou não. O ângulo, se a gente olhar por este ângulo, eu fecho na hora, a bola entrou. Mas o ângulo da câmera, na minha visão, acaba não dando a certeza de que se a bola entrou ou não. Mas a gente também tem algumas imagens aí, até o nosso Rogério Amaral, o grande Rogério Amaral, está nos acompanhando. Um abraço, Rogério, tamo junto. Ele acabou trazendo algumas imagens para contribuir
E para cada um ter a sua visão, né? Eu, particularmente, repito, na minha visão, na minha modesta opinião, a bola não entrou. Vamos colocar aqui em tela cheia aqui para o pessoal acompanhar aí, ó. Nessa aí mostra aí a linha, né? A linha vermelha seria a linha divisória e a bola seria onde está essa linha azul na vertical, né? A linha vermelha na horizontal seria a linha do gol e a linha azul, a linha vertical, a bola, né? E a linha azul ultrapassando a linha vermelha. Vamos botar uma outra imagem aí. Essa outra imagem colocando daí um paredão amarelo, né? Sendo a linha do gol e a bola sendo completamente tapada por esse paredão amarelo. Nessa imagem também dando a entender que a bola teria entrado. Tem mais uma outra imagem aí pra gente acompanhar, que essa daí já é com um corte um pouco mais detalhado, né? Um corte aí mais desenhado aí para a pessoa ter a visão de a bola ter entrado ou não, mas essa também não me dá a entender, porque até esse quadrado tá para dentro da imagem, né? Então acaba complicando ainda um pouco mais. São visões, são opiniões, mas eu trago a minha opinião aqui. Eu não tive a convicção e a certeza, por estas câmeras, de que a bola entrou. E nesse caso, nem o VAR talvez ajudaria, porque não tem a câmera na linha, né, do gol para daqui a pouco o árbitro conferir e ter a certeza. 2 pontos aí, tá? Eu fiquei muito em dúvida, mas acho que a bola não entrou toda. Acho. Mas também não tenho toda a certeza. E o principal ponto, né? É só a CBF botar um chip na bola, a gente botar isso no Campeonato Brasileiro, que vai vibrar no braço do árbitro e a gente vai acabar com essa polêmica, né? Mas tem uma reclamação que eu acho válida. A rapidez e a instantaneidade que foi feito o lance. Também. A gente viu aí nos jogos do Campeonato Brasileiro, e a gente viu até nessa própria rodada, no jogo do Vasco da Gama contra o Santos, um lance de impedimento ali, um lance milimétrico, demorou 4 minutos, quase 5 para ser confirmado o gol. Flamengo e Santos, na rodada do Campeonato Brasileiro aí no final de semana, foram 10 minutos em 2 lances definidos também por detalhe. Eu achei muito rápida a tomada de decisão, e ser uma comprovação, né? Sim. Normalmente a TV acaba demonstrando depois o lance, ó, não entrou por tal imagem, por esta outra imagem, e a TV acabou não comprovando isso. Eu não sei se o Internacional vai entrar com um pedido à CBF, se vai querer escutar o que o VAR falou, né? Porque tem que ir até o Rio de Janeiro para escutar o que o VAR falou. O VAR não pode mandar um áudio, né? É uma loucura isso daí, né? É inadmissível na minha visão, mas o que chama atenção e foi reclamado pelo Internacional é que, na visão do seu departamento de futebol e da comissão técnica, a bola acabou entrando. Mas antes de a gente prosseguir aqui falando do jogo do Internacional, meu caro Paulo Nunes, vamos falar um pouco do ciclo 21. Eu vi um vídeo do Rogério Amaral treinando. Tu viu? Tu chegou a ver com o mascote do ciclo 21? Com o mascote dele eu vi, eu acho que foi ontem que eu vi nas redes sociais. Tem que se puxar, Rogério Amaral. Ficou muito tempo parado aí no home office. Tu não fazia exercício em casa, tem que se puxar. Tem que se puxar. Tem intensidade, tem que ter movimentação. E tudo isso você tem lá com o professor Leandro Brandão no ciclo 21, atividades. Se você ainda não está se sentindo seguro e até o CT ciclo 21, mande um WhatsApp ali para o professor Leandro Brandão. Aí o telefone do WhatsApp do professor Leandro Brandão, 99 783 1477. 99 783 1477, WhatsApp do Ciclo 21, para você buscar ter uma performance física bacana. Daqui a pouco tá chegando o verão, tomara, queira Deus que com a vacina, todo mundo liberado, podendo aproveitar o litoral, podendo aproveitar a praia, a atividade física. Então, já deixa seu corpo 0800, bem bacana, bem certinho, lá no Ciclo 21 com o professor Leandro Brandão. O Inter anunciou a contratação de um novo atacante, né? O Leandro Fernandes, de 29 anos, vindo do Independiente de Avejaneda. E o técnico Eduardo Cudê explicou um pouco mais das suas características, o que pode acrescentar o elenco do Internacional. Vamos escutar a palavra do técnico Tchatcho Cudê aqui no Virando o Jogo. Bueno, es un jugador que se va a adaptar por sus características, es un jugador de muy buena pegada, que tiene la virtud de chutar con las 2 piernas, que también es un jugador físico, por eso digo que se va a adaptar a las condiciones, que gusta de esa primera presión que ejercemos nosotros.
Bom, eu gosto sempre de trabalhar com honestidade e sinceridade para o público da rádio, o Grenal, e você, público do Virando o Jogo. Eu não me lembro do Leandro Fernandes. Eu vi ele vagamente na final da Recopa Sul-Americana, quando enfrentou o Grêmio aqui no segundo jogo. Ele sai ainda no final do primeiro tempo, porque tem um jogador expulso por parte da equipe argentina. E quando a gente não sabe do jogador, a gente busca um pouco de informações. E eu tive a oportunidade de conversar com o colega Lúcio Silveira, que é um especialista em futebol argentino, e ele falou que é um jogador de força física, é um jogador de empuxe, é um jogador de arriscar bastante jogadas, mas de bastante oscilação. Ele não conseguiu ter uma linearidade na sua carreira, né? Ele acabou oscilando muito. Mas tomara que o técnico Eduardo Cudê consiga, né, colocar o Leandro Fernandes nos eixos e consiga acrescentar o elenco do Internacional, né, Paulo? Você acompanha com mais detalhes do futebol argentino, pode até nos auxiliar um pouco. Eu acompanho alguns jogos do Independiente e também do Vélez, né, porque ele joga 4 anos no Independiente, aí acaba sendo emprestado, de certa forma, um tempinho no Vélez e volta para o Independiente. Ele foi campeão da Sul-Americana naquele time do Independiente que ganhou do Flamengo a decisão, tanto é que depois veio jogar com o próprio Grêmio a Recopa. Mas eu fiquei com essa sensação, ele oscila bastante as atuações dele, mas um fator positivo é que ele é ambidestro, né? Chuta com as 2 pernas, tem esse fator da finalização e pode jogar tanto do lado quanto mais centralizado. Imagino que no Inter vai acabar até jogando mais de lado pelo Abel Hernandes. E com muita força física. Hoje também estava escutando com vocês o Lúcio Silveira e acho que o Inter foi buscar esse negócio de ocasião pela necessidade que o Inter tem e pela ocasião do que se apresentou o negócio, né? Um jogador que chama atenção por essa força física, que é o que o Eduardo Cudê sempre gosta muito nos seus jogadores. Até para o torcedor do Internacional, o Eduardo Cudê, quando era treinador do Racing, ele fez um negócio muito similar a esse. Tinha um atacante, o Civitanic, que era do Banfield, já com 35 anos, estava na reserva do Banfield, ninguém dava mais nada para ele, e ele pediu a contratação do Civitanic, formou a dupla de ataque com o Lisandro Lopes e foi peça fundamental naquela oportunidade da conquista do campeonato argentino. Então é uma contratação que é o seguinte, né? Se der certo, dê todos os louros ao técnico Eduardo Cudê, dê todas as palmas aí pela visão de mercado, pela criatividade no nome citado. Se der errado, daí vai ser criticado e vai ser pontuado aí a sua sugestão de contratação por parte do Internacional. Mas eu julgo como criativa. Dentro de um mercado aí que há sim uma carência de atacantes, de centroavante, o Internacional buscou um jogador argentino, né? Que é o Leandro Fernandes. Sabe o que eu achei curioso, rapidinho, sobre o Leandro Fernandes? É que não se falava na imprensa sobre ele, né? Eu não, pelo menos acompanhei as rádios, as emissoras, e não vi ninguém destacar que o Inter poderia trazer o Leandro Fernandes. Sabia que o Inter ia trazer um atacante, mas não sabia o nome. O Inter trouxe o Abel Hernandes e depois meio que... Parece que, o Inter trouxe o Abel Hernandes, né? E aí ontem, até na hora do anúncio, o dirigente do Internacional, me fugiu o nome dele. O Alessandro Barcelos. Alessandro Barcelos. Ele diz assim, já que vocês não perguntaram, eu vou dizer, né? Tipo, todo feliz que, já que ninguém descobriu, então eu vou falar agora, né? O Leandro Fernandes, contratado, assim. Aí eu comecei a rir em casa, assim, falei, olha a alegria dele falar a contratação que não vazou, né? Foi a terceira do Inter que não vazou, né? O Jussa foi assim, eu acho que acho que foi o Bosquilha também, foi meio que, de repente, o Inter anunciou. Achei curioso, 3 contratações que acabaram não vazando. Geralmente sempre vaza, mas essas aí não vazaram. O jogo do Grêmio acabou de encerrar derrota do Grêmio para o Sport por 2-1 na Arena. Patrick e Iago Maidana, os gols da equipe do Sport. O PP fez o gol da equipe do Grêmio. O Grêmio ali numa zona bem complicada dentro do Campeonato Brasileiro. Mas, daí eu vou dar uma dica pro torcedor do Grêmio ficar um pouco mais tranquilo, relax, tá de cabeça cheia agora. Faz o seguinte, ainda há tempo. Pega o seu carro e vá no restaurante Santo Antônio, né? A churrascaria e restaurante com a churrascaria de maior tempo no Brasil. Churrascaria Santo Antônio. Aqui, ó, filés. Hoje é o dia do parmegiana, né? Eu sempre lembro que o Rogério Amaral é o prato preferido dele, o filé parmegiana, que põe aqui, ô Vitão, põe aqui, ó, põe o corte preferido do Rogério Amaral, o bife à parmegiana. Olha aí que espetáculo, nossa senhora. Essa hora da noite tendo que ver esse bife à parmegiana é sacanagem, né?
Barbaridade, que delícia. Tempero tradicional, uma refeição de qualidade na porta da sua casa. Agora, seguindo os novos decretos, né, podemos ficar aberto até às 10 horas da noite. Então ainda dá tempo, dê uma passada lá no restaurante Santo Antônio, coma esse belo filé à parmegiana. Mas se você não tem a possibilidade de se deslocar, o Santo Antônio vai até você. E entre em contato pelo telefone 32 22 31 30. 32 22 31 30. Peça o filé do Santo Antônio. Ah, que maravilha o filé do Santo Antônio. Ah, chegou a babar aqui. Barbaridade. Dá vontade de comer É até difícil, o né, panfleto. Vitão? Poxa vida. O Rogério me derruba, pede pra fazer aqui o do filé do Santo Antônio. Toda vez que ele cita ali, eu quase ligo na hora, no programa, o filé do Santo Antônio. E essa foto aqui é um espetáculo. Bah, uma maravilha, uma maravilha. Dá vontade de comer até o panfleto. Né? É verdade, dá vontade de comer até o panfleto de tão bom que é o filé do Santo Antônio. Vamos para as mensagens agora da Claro, do Zafari e do Banrisul. E daqui a pouco a gente volta com mais Virando o Jogo aqui na RDC TV. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixa o sol entrar. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Essa parceria faz diferença por demais. A parceria entre o Banrisul e os seus clientes, mais a comunidade. E o Banrisul está tomando todas as medidas necessárias para este momento difícil que estamos vivendo em nossa sociedade. Então procure atendimento presencial somente quando tiver a necessidade. Se não tiver necessidade, contate pelo aplicativo do Banrisul Digital, que é um espetáculo, é uma facilidade tremenda. Eu tenho o meu aqui e não vou à agência, eu faço tudo pelo meu aplicativo do Banrisul Digital. E você consegue até falar com o seu gerente da sua conta. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Bom, a rodada, se a gente for contabilizar as séries A e B, só tivemos uma vitória, que foi a vitória do Brasil de Pelotas. Finalmente o Brasil de Pelotas venceu um jogo. Eu tava com medo já, eu tava preocupado com o Brasil de Pelotas. E que vitória, né? E vitória importante contra o Cruzeiro, 1-0. Vamos botar o gol do Brasil de Pelotas aqui na tela? O Brasil batendo aí dentro de casa a equipe do Cruzeiro por 1-0, gol do Poveda. Vitória importante, Povegol. né? Povegol. Tá no Twitter do Brasil Já tinha ontem. feito um gol, né? Tava dando uma vitória contra o Brasil, agora não me recordo o time que foi. E aí o Brasil tomou empate no final do jogo. Tomou empate no final do jogo, né? E aí ontem eu tava acompanhando os jogos da rodada, acompanhando o jogo do Inter e acompanhando o Twitter do Brasil, né? Porque tava ganhando do Cruzeiro. E aí o Twitter do Brasil, ganhamos 1-0, Povegol. E aí olha aí o Povegol. Não. Que legal a vitória do Chavante. Não, que bom, né? Que bom. Eu torço muito para os gaúchos em termos nacionais. Com certeza. E na Série B eu torço especial Brasil, pela torcida que tem, e também pela juventude, também por ser gaúcho e pelo amigo que eu tenho lá, o Marcelo Carné. E gosto muito que os gaúchos se dê bem sempre, né? E ontem, bela vitória do Chavante. Tava na hora. Eu tava preocupado com o Brasil não tava conseguindo engrenar a sequência de empates e conseguiu uma vitória aí dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, uma vitória importantíssima para a ambição do Brasil que eu enxergo, Paulo, e
você também acompanha aí o nosso futebol gaúcho, eu enxergo que a projeção do Brasil de Pelotas é permanecer na Série B. Não tem, não. Ainda mais sem o fator torcida, né? Que a gente sabe que o Chavante tem muita torcida e não pode ter no seu estádio, né? Como ninguém está podendo ter, mas nesse caso do Brasil, se manter na Série B mais uma vez é importante para o clube, porque já vai aí, eu acho que 4, 5 anos seria na Série B de forma ininterrupta. Isso é muito importante a gente pensar num clube que há 6, 7 anos atrás estava na Série B do estadual e estava sem série no futebol nacional. E agora está fazendo tudo que faz. Bem legal. Olha, e bacana, né? Um time grande jogar contra o Brasil venceu, ganhou do Cruzeiro e passou o Cruzeiro na tabela, né? Boa sorte para Anderson. E para a manutenção do projeto do Brasil de Pelotas, né, que é a construção do seu estádio, né, ainda um estádio em obras, precisa do investimento, da grana que entra do televisionamento da Série B, é de suma importância. A manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro para conseguir pagar as contas, fechar as contas e se manter aí de forma importante aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco todos os detalhes da derrota do Grêmio para o Sport por 2-1 na Arena, com o Cadu Oliveira no 2 toques aí, pegando um trechinho da entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi para justificar, para explicar, né, o Paulo, porque o próprio Renato já tinha declarado antes do início da partida que o time de hoje seria completamente diferente do time do final de semana. Então o Grêmio, a tendência seria entrar com uma equipe reserva ou pelo menos mista para o enfrentamento do final de semana. E agora, com essa derrota, eu não sei se esse planejamento vai seguir, porque o Grêmio precisa vencer para ontem dentro do Campeonato Brasileiro. Hoje eu fui questionado pelo Ângelo Afonso, nosso colega, se o que o Grêmio precisava ganhar e jogar bem, e eu falei, não, o Grêmio precisa ganhar. Né? Jogar bem é circunstância. Neste momento, na tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio precisava ganhar e não venceu o Sport na Arena. 38,9% de aproveitamento na arrancada do Campeonato Brasileiro. Estava dando uma olhada aqui, até estava atualizando o meu Twitter ali com os números do Grêmio. Uma vitória em 6 jogos e um dos piores ataques da competição. O Grêmio fez 4 gols em 6 jogos no Campeonato Brasileiro, que não é normal do próprio Grêmio, né? E o rendimento do time mesmo não vem sendo satisfatório. Mesmo com aquela série invicta ainda, eram muitos empates, né? E o torcedor mesmo do Grêmio já tinha essa consciência. O Grêmio precisa ganhar. Agora, se jogar bem, melhor. Mas se não jogar bem, tem que ganhar. Não importa como. Se tinha também uma expectativa, Paulo, porque hoje o Grêmio enfrentava a segunda pior defesa da competição. E enfrentava o Sport, que era o segundo pior ataque, né? O pior ataque era da equipe do Grêmio. E o Grêmio não conseguiu fazer isso. E o Grêmio, mesmo com a defesa que se mostrou sólida dentro da competição, tinha sofrido apenas 2 gols, tomou 2 do Sport dentro da Arena, né? E com muitos problemas de criação de jogada, né? Uma dificuldade enorme. O time do Grêmio lento. As escolhas do Renato bastante questionáveis, especialmente a presença do Thiago Neves. E ficou bem claro, né? Porque a presença do Thiago Neves foi uma escolha técnica do técnico Renato Portaluppi. Sim. E fica isto bem claro à medida que, aos 35 do primeiro tempo, ele tira o Lucas Silva, que era para ter sido expulso no lance de contra-ataque da equipe do Sport, e coloca o GPR. E repito, eu não compreendo essa insistência no Thiago Neves. Enquanto no ano e daí é uma contradição do Renato, porque enquanto ano passado o Luan, que não estava jogando bem, eu concordo, mas que pelo menos tinha algum ritmo, era retirado dos jogos, não era nem relacionado, porque precisava voltar a ter ritmo de jogo, o Thiago Neves, que está sem embocadura de jogador, continua recebendo a oportunidade e iniciou a partida de hoje como titular da equipe do Grêmio. Tem coisa que não dá para compreender, Paulo. E sem fazer por merecer, né? E o Jean-Pierre a gente já conhece, sabe o que ele pode agregar ao Grêmio. Realmente, não tem explicação. Achei que eu ia espirrar agora. Sabe como é que é a mudança de tempo? Quem tem rinite não, vai... é complicado. Mas, enfim, agora com mais tranquilidade. Televisão ao vivo, minha gente. Não fique, vai espirrar. Acontece. A gente é humano. A gente espirra, a gente tosse, a gente tem dor de barriga. Tem boleto fica também. Doente. Acontece, TV é assim. Se você aí de casa... A gente erra roteiro. Eu errar roteiro que é uma enormidade. Erro toda hora. Se você de casa espirra, eu espirro também.
É o seguinte, o Marcel, o Jean-Pierre não vinha... Eu vejo assim, tá? Apesar do pênalti, por exemplo, cometido hoje, Sim. e outro dia que o Renato também chamou a atenção dele de outro pênalti cometido, e o Renato vinha pegando muito no pé do Jean-Pierre, e o Jean-Pierre tinha um problema extra-campo, até não sei se tem, acho que já melhorou, né, o pai dele. Melhorou a situação do pai dele. Graças a Deus ele já até na conquista do título do Campeonato Gaúcho ofereceu, né, dedicou ao seu pai, né, que tá doente. Com todo esse extra-campo, e graças a Deus já melhora o pai do Jean-Pierre, eu vejo que ele tem muito a agregar no time do Grêmio, ele é um bom jogador e o Renato cobra bastante dele, acho até que tem que ser cobrado realmente, mas tem outros jogadores que podiam ser cobrados tão quanto e daqui a pouco não tem essa mesma cobrança. E o Thiago Neves, por exemplo, barra o Jean-Pierre hoje num jogo que o Grêmio precisava ganhar. O Grêmio precisava ganhar. E até, eu quero agradecer demais a audiência, eu não vou conseguir ler todas as mensagens, mas eu vou pegar aqui algumas, tá? O Paulo Goldin, eu estava vendo o jogo do Grêmio e desisti. O Grêmio está muito ruim este ano, vai brigar pela última vaga para não cair. O Sport está ganhando por 2-0, que estava 2-0, né? O Grêmio acabou descontando a partida. O Sérgio Luiz Rit Moreira nos auxiliando aqui, estava botando o placar 2-1, 2-1. Ele comenta aqui que o empate do Internacional foi em razão de uma falha do lateral esquerdo Moisés e enxerga que o Inter perdeu 3 pontos. O Paulo Bom, vergonha, time mal treinado, estamos cansados das desculpas do Renato, já deu, falar menos e trabalhar mais. Pelo menos algumas mensagens aqui lá no Facebook da nossa RDC TV. Até sobre o Inter, rapidinho, 2 pontos, né? O Inter ganhou esse 1 ponto e daqui a pouco se ganha 9 agora nessa sequência que não é tão difícil assim, a gente imagina para o Inter, aí vai valer muito esse ponto ganhado de São Paulo. Ainda mais, por exemplo, hoje o São Paulo deve perder, né? Tá perdendo 2-0 pro Atlético Mineiro. Então tem esse lado do Inter que com o São Paulo tropeçando hoje, então foi até um ponto ganho. E no lado do Grêmio, poxa, também não tem uma sequência difícil no campeonato e o Grêmio tinha tudo para começar a embalar hoje e não conseguiu. E acho que hoje o Renato tem que explicar muito algumas escolhas até para resumir essa derrota do Grêmio em casa. Mas para você, torcedor do Grêmio, relaxar um pouco, eu vou dar uma dica, tá? E eu sei que você tá com saudade de viajar, né? Então os hotéis e pousada do Sesc estão abertos, voltando aos poucos, seguindo um rigoroso protocolo de segurança, além dos decretos locais, para você aproveitar todas as estruturas com tranquilidade e conforto do Sesc. Confira o que está preparado. Crianças até 12 anos é cortesia, não pagam, aí não mole, tá? Tarifário com novas opções, novas alternativas e parcelamento em até 12 vezes. 12 vezes o parcelamento do Sesc. Então faça agora a sua reserva. Mais informações no sesc-rs.com.br/hotéis. O pessoal já tá aqui botando a trilha de me denunciando. Termina que tá na hora do Cadu. Paulo Nunes, obrigado pela sua participação aqui no Grande Jogo, meu querido. Agradeço. Sempre convidado. Agradeço pelo convite, quando precisar, sempre às ordens. Abraço a todos. Próxima vez já com o Rogério Amaral, que volta já amanhã no Virando Jogo. Fiquem tranquilos, esse maluco aqui não vai estar amanhã, vai estar amanhã ali na bancada, comentando e questionando o Renato por esta atuação fraca do Grêmio contra a equipe do Sport. Vem chegando aí o Cadu Oliveira para falar bastante dessa partida, dessa derrota do Grêmio, o que o Grêmio pode melhorar, o que o Grêmio precisa arrumar para a sequência aí do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E também avaliando a partida do Internacional, empate com o Palmeiras. Voltamos amanhã às 8h15 aqui com o Virando o Jogo na RDC TV. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Use o app Banrisul Digital e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta. E claro, deixe o sol entrar. Claro.